Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a regulação da fosforilação oxidativa. A produção, a síntese de ATP através desse processo, dessa via, é catalisada pela ATP sintase, como nós vimos no vídeo anterior. E a atividade da ATP sintase, naturalmente, depende da concentração dos seus substratos, que é o ADP e o fosfato inorgânico, e depende, para a síntese do ATP, do gradiente de prótons, da energia associada ao gradiente de prótons, para, a partir desses substratos, gerar a síntese do ATP. O gradiente de prótons, por sua vez, depende da atividade da própria ATP sintase, que dispersa, de certa maneira, esse gradiente, né, utiliza o gradiente, a dispersão, a energia associada à dispersão desse gradiente para a produção do ATP, como eu havia comentado, e o gradiente de prótons, através, né, da membrana interna da mitocôndria, depende da atividade da cadeia de transporte de elétrons. O transporte de elétrons, através dos complexos que compõem a cadeia de transporte de elétrons, complexos proteicos, depende da disponibilidade das coenzimas reduzidas, NADH, FADH2, e do aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Então, depende desses substratos para que ocorra a cadeia de transporte de elétrons, que irá influenciar a existência e a intensidade do gradiente de prótons, a diferença de concentração, o gradiente de concentração de prótons através da membrana interna da mitocôndria, entre a matriz e o espaço intermembrana. Então, a intensidade com que ocorre o transporte de elétrons vai influenciar a existência do gradiente. E o gradiente, por sua vez, influencia a própria atividade da cadeia de transporte de elétrons. Porque em situações em que a diferença de concentração de prótons, o gradiente, se torne tão grande, a diferença de concentração entre a matriz e o espaço entre membranas se torne muito elevado, o transporte de prótons da matriz para o espaço intermembrana demanda uma quantidade tão grande de energia, muito maior do que aquela que pode ser gerada pela oxidação das coenzimas e redução do oxigênio. E se essa condição atinge o gradiente, essa diferença de concentração se torna tão grande que a energia gerada pela oxidação não é suficiente para fazer o transporte de prótons, o próprio gradiente de prótons pode determinar a interrupção da cadeia de transporte de elétrons, tornar esse processo não favorável. Portanto, o processo, a atividade da ATP sintase, a atividade da cadeia de transporte de elétrons estão interligados entre si, se influenciam mutuamente, como resumidamente eu descrevi aqui, e nós vamos ver então agora, ao longo dos próximos slides, uma série de situações fisiológicas e patológicas em que nós vemos um intercâmbio entre as atividades da ATP sintase e da cadeia de transporte de elétrons. Então, regulação da fosforilação oxidativa através desse diálogo entre esses dois processos. Muito bem, então vamos começar com uma situação em que a célula em questão está com uma baixa concentração de ATP e, consequentemente, se há uma baixa concentração de ATP, porque ele foi hidrolisado a ADP, ele foi convertido a ADP e a AMP, né? Sempre há esse balanço entre essas duas populações, digamos assim. Então, uma baixa concentração de ATP, uma situação de um baixo estoque de energia, digamos assim, na célula. Então,
Nessa situação, então, digamos, após um longo período em que o pool de ATP foi sendo utilizado e não foi reposto pela disponibilidade de glicose, por exemplo, né? Então, nessa situação, o ATP foi sendo utilizado para os processos de manutenção celular, então a concentração de ATP caiu e a ADP e a AMP se elevaram. Então, a ATP sintase tem uma boa concentração, ou tem disponibilidade, desculpem, uma boa disponibilidade de seus substratos para a produção de ATP. Então, há substratos disponíveis, a ATP sintase utiliza a energia associada ao gradiente de prótons, a diferença de concentração de prótons entre a matriz e o espaço intermembrana, então, dispersa esse gradiente de prótons, passando, então, aqui pela ATP sintase, produzindo ATP. Então, nessa situação, o gradiente de prótons vai sendo dispersado pela ATP sintase, a disponibilidade de substratos, a produção de ATP. Então, dada essa situação de um gradiente de prótons com uma diferença relativamente pequena entre a matriz e o espaço intermembrana, a cadeia de transporte de elétrons, aqui, complexo 1, 2, coenzima Q, complexo 3, complexo 4, citocromo C aqui. Então, a cadeia de transporte de elétrons, fluxo de elétrons representado nessas setas azuis, ela trabalha contra e bombeia prótons contra um gradiente que não está tão elevado, pois está sendo disperso aqui através da ATP sintase para a produção de ATP. Então, nessa situação, a energia associada às reações de óxido-redução da cadeia de transporte de elétrons é suficiente para translocar os prótons para o espaço intermembrana, então o gradiente vai sendo reposto à medida que os prótons são translocados pela ATP sintase, e a cadeia de transporte de elétrons, portanto, está trabalhando, fluindo normalmente. Oxigênio está sendo consumido, sendo reduzido a água, aqui ao final da cadeia de transporte de elétrons, receptor final. Então, temos consumo de oxigênio e as coenzimas reduzidas, NADH, FADH2, NADH, que se tornem disponíveis ali na célula, sejam produzidas por via metabólica ali na célula, são rapidamente interconvertidas, reoxidadas a NAD+, e os elétrons fluem a transporte de prótons, os prótons são translocados à síntese de ATP. Então, nessa situação, está mantida a concentração, está colocada a baixa concentração de ATP, elevada a concentração dessas outras formas, ADP e AMP, e as coenzimas são prontamente reoxidadas, então nós temos uma maior concentração de NAD+, em relação ao NADH. Então, baixo ATP e alto NADH. Baixo ATP, baixo ATP, baixo NADH, certo? Então, baixo ATP, baixo NADH. Então, nessa situação, esse é o quadro que nós temos entre a fosforilação oxidativa, a cadeia de transporte de elétrons, e esse balanço de coenzimas. Baixa concentração de NADH, baixa concentração de ATP, como nós vimos anteriormente, servirão como uma sinalização, irão atuar como sinalizadores para as outras vias metabólicas que nós discutimos anteriormente, o ciclo de Krebs e a via glicolítica. Então, nessa situação, nós temos baixo ATP, disponibilidade, maior concentração de ADP, e temos pouco NADH, como havia colocado anteriormente, está presente em maior concentração a forma da coenzima oxidada. Então, baixo NADH, baixo ATP e maior concentração de ADP. Nós tínhamos visto que nessa situação, então, preponderando a concentração da forma ADP, isso é um sinalizador alostérico, um ativador alostérico positivo
da citrato sintase, da isocitrato desidrogenase. Isso indica, então, o ciclo de Krebs com enzimas ativadas, prontas para fluir o acetilcoenzima A que se funde ao oxalacetato, então fundir o citrato aqui através do ciclo, gerando CO2, gerando mais coenzimas reduzidas. Então, o ciclo de Krebs está pronto, está ativado, pronto para oxidar as moléculas de acetilcoenzima A. Do mesmo modo, a conversão de piruvato a acetilcoenzima A pelo complexo piruvato desidrogenase, também temos, então, a situação em que, como eu havia dito, as coenzimas NAD na forma oxidada estão preponderantemente, tem maior concentração, estão preponderando, e a forma AMP está preponderando sobre o ATP. Então, nessa situação, o complexo piruvato desidrogenase é ativado, levando piruvato acetilcoenzima A, que, como nós vimos, será prontamente, poderá ser prontamente metabolizado no ciclo de Krebs, que também está ativado. Além disso, nós temos aqui nos pontos de regulação, nesse ponto de regulação da via glicolítica agora, que é a fosfofrutoquinase 1, terceira reação da via glicolítica, nós temos, então, preponderando a concentração das formas ADP e AMP, o AMP atua como um ativador alostérico positivo da fosfofrutoquinase 1, que é uma enzima da via glicolítica, e da sua outra forma, a fosfofrutoquinase 2, então, o AMP atuando como um efetuador alostérico dessa enzima, parte da frutose 6-fosfato vai à frutose 2,6-bisfosfato. E essa molécula atua como um efetuador alostérico positivo, juntamente com a AMP, da fosfofrutoquinase 1. Então, essa enzima, que é um ponto de regulação importante na via glicolítica, está também ativada. Então, nós estamos vendo ciclo de Krebs ativado, conversão de piruvato a acetilcoenzima A ativada, via glicolítica ativada. A frutose 6-fosfato sendo prontamente consumida, convertida a frutose 1,6-bisfosfato, porque a fosfofrutoquinase 1 está ativada. Essa é uma reação reversível que antecede aquela etapa. Prontamente, se há uma diminuição dessa concentração, glicose 6-fosfato vai à frutose 6-fosfato. É uma reação reversível, diminui a frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato se converte a frutose. Portanto, diminui a concentração dessa molécula que atuava como um produto inibidor da exoquinase, que é a enzima que catalisa a primeira etapa da via glicolítica. Portanto, também não está presente, então, em concentração significativa esse inibidor, e essa reação também pode ter, essa enzima também pode ter sua atividade completamente liberada. Então, a via glicolítica também ativada nessa situação. Então, a célula com baixo estoque de ATP terá uma situação em que as vias metabólicas estão prontas para fluir glicose através da via glicolítica a piruvato, piruvato a acetilcoenzima A e acetilcoenzima A sendo oxidado no ciclo de Krebs para produzir coenzimas e tem na fosforilação, na cadeia de transporte de elétrons e na fosforilação oxidativa via esses dois processos, produzir ATP para tentar repor os estoques de ATP da célula. Então, toda uma coerência entre todas essas vias metabólicas. Então, digamos que agora houve um aporte de glicose à célula, um bom aporte, um grande aporte de glicose, todo esse processo que eu descrevi, a glicose fluiu através de todas essas vias, e, portanto, a concentração de ATP na célula se elevou, diminuindo a concentração de ADP e AMP, portanto. Essas moléculas, essas duas populações se interconvertem. Então, agora, houve um bom aporte de glicose, houve produção
de ATP em última instância, diminuir o ADP. Nessa situação, então, voltando lá para a mitocôndria, nós temos, então, agora pouca disponibilidade dos substratos da ATP sintase. Então, à medida que foi se transportando elétrons e concomitantemente se transportando prótons, esse gradiente foi crescendo, vai crescendo. Então, começa a haver uma diferença cada vez maior de concentração entre a matriz mitocondrial e o espaço intermembrana, entre membranas da mitocôndria. Okay? Então, à medida que essa concentração vai crescendo, ela pode atingir um ponto em que a energia necessária para transportar o próton contra a concentração se torna maior do que a energia disponibilizada nas reações de óxido-redução da cadeia de transporte de elétrons. Nessa situação, esse processo de transporte de prótons e simultâneo transporte de elétrons se torna desfavorável. A energia para o transporte de prótons é maior do que aquela fornecida pelo transporte de elétrons. Então, a cadeia de transporte de elétrons simplesmente se torna menos favorável e diminui a sua atividade, diminui o fluxo de elétrons, cessa o fluxo de elétrons através da cadeia de transporte. Diminui o consumo de oxigênio. Diminuindo o consumo de oxigênio, diminuindo o fluxo de elétrons, diminui a reoxidação de NADH. E, portanto, agora se acumula NADH em detrimento ao NAD+. Se acumula a coenzima reduzida. O fluxo de elétrons está reduzido, pois transportar os prótons se tornou energeticamente mais caro, digamos assim, do que a energia, né? A energia necessária é maior do que aquela fornecida nas reações de óxido-redução. Diminuiu o fluxo de elétrons, diminuiu o consumo de oxigênio, diminuiu a reoxidação do NADH. Então, vejam agora, ATP se acumulou e se acumula NADH. Eles caminham juntos. Antes, na situação anterior, diminuía a ATP, diminuía a NADH. Agora, aumentou o ATP por essa indisponibilidade dos substratos e toda essa cadeia de eventos que eu já descrevi, aumentou NADH, caminharam juntos. Muito bem, do mesmo modo que eu descrevi anteriormente, agora nós vamos ver o ATP e o NADH atuando como efetuadores alostéricos nas vias metabólicas do ciclo de Krebs e da via glicolítica. Então, agora, a concentração de NADH e ATP é dominante, é preponderante, é maior do que a forma ADP e AMP. Muito bem, atuam como inibidores alostéricos dessas enzimas que catalisam etapas irreversíveis do ciclo de Krebs, portanto, o ciclo de Krebs está inibido. Do mesmo modo, a reação catalisada pelo complexo piruvato desidrogenase estará também inibida alostericamente pelas altas concentrações de ATP e NADH. Vai se acumular o piruvato. O ATP também atuará como um inibidor alostérico da piruvato quinase. E, portanto, essa etapa irreversível vai diminuir a sua atividade, essa já é a última reação da via glicolítica, diminuindo a atividade da piruvato quinase, uma reação irreversível, diminuindo, acumula-se fosfenol piruvato. O fosfenol piruvato
é um efetuador alostérico positivo, ativa a frutose 2,6-bisfosfatase, que consome frutose 2,6-bisfosfato, gerando frutose 6-fosfato. Diminuindo a concentração desse regulador alostérico positivo, dá fosfofrutoquinase 1. Então, diminui esse efetuador alostérico pelo aumento da atividade dessa bisfosfatase. Simultaneamente, nós temos pouca concentração de AMP, também está baixa, então, a atividade da fosfofrutoquinase 2 está diminuída, e está diminuída também a atividade da fosfofrutoquinase 1, que é uma etapa da via glicolítica, desculpem. Então, nós temos pouca produção de frutose 2,6-bisfosfato, ele é convertido a frutose, cai a concentração desse efetuador alostérico, temos baixa concentração de AMP, alta concentração desse inibidor alostérico da fosfofrutoquinase 1. Em suma, a atividade dessa enzima está reduzida. A maior concentração de do inibidor alostérico e baixa dos efetuadores alostéricos positivos. Ela está inibida. Então, a via glicolítica, já vimos lá na sua última reação, agora aqui na sua terceira reação, também ambas com atividade diminuída, velocidade diminuída, acumula-se frutose 6-fosfato, acumula-se por esse equilíbrio, deslocamento do equilíbrio, a glicose 6-fosfato, que inibe a hexoquinase. Diminui, então, o fluxo de glicose através da via glicolítica e, consequentemente, de piruvato e acetilcoenzima A através do ciclo de Krebs. A célula está com o seu estoque de ATP reposto, seu estoque de energia na forma de ATP reposto, portanto, glicose, se disponível, poderá ser direcionada a outros processos, a outras vias metabólicas da célula. Então, esse é um balanço gerado pela disponibilidade de ATP na célula em situação fisiológica. A célula pode alternar entre esses dois estados conforme a atividade celular e a disponibilidade de glicose, o consumo de energia na célula e a disponibilidade de glicose. Então, disponibilidade de ATP na célula. Então, ela pode alternar entre esses dois estados que eu descrevi. Agora, nós vamos ver algumas situações em que nós temos situações patológicas, digamos assim. Então, nós vamos olhar a inibição do transporte de elétrons, através da cadeia de transporte de elétrons, em situações patológicas, que podem ser intoxicação, né, com toxinas, né, o efeito de toxinas, inibição do transporte de elétrons por toxinas. Temos, então, a rotenona nessa situação, malonato ou metilmalonato, antimicina e cianeto e monóxido de carbono. Todas essas substâncias que eu mencionei atuam como bloqueadores de diferentes complexos da cadeia de transporte de elétrons. Bloqueadores no sentido que, na presença, por exemplo, de cianeto, o complexo 4 não transporta mais elétrons não há mais transporte de elétrons através do complexo 4 até o oxigênio, por exemplo. Na presença de monóxido de carbono, a mesma coisa. Na presença de rotenona, o complexo 1 não transporta mais os elétrons a partir do NAD até a coenzima Q. Então, cessa o transporte de elétrons através do complexo na presença dessas toxinas. Rotenona, produzido por essa planta, malonato, antimicina, produzido por essa bactéria, cianeto e monóxido de carbono. Essa situação em que se cessa o transporte de elétrons através do complexo pode ainda ser causado por deficiências de vitamina B2, que faz parte do processo de síntese de uma coenzima importante para o complexo 1,
ou deficiências de cobre e ferro que compõem citocromos, aliás, grupos M, que estão presentes em citocromos do complexo 4 e também de outros complexos presentes na via da cadeia de transporte de elétrons. Então, nós temos a inibição do transporte porque cessa a atividade desses complexos, a atividade de transporte de elétrons, atividade das reações de óxido-redução. Então, vamos ver como isso afeta a via de transporte de elétrons. Então, vamos ver numa situação em que nós temos cianeto, uma intoxicação da célula por cianeto, e, como nós vimos na tabela anterior, ele atua como um bloqueador do transporte de elétrons aqui no complexo 4. Então, os elétrons não passam mais pelo complexo 4, não chegam no oxigênio. Se não chegam no oxigênio, há uma redução, ou cessa, o consumo de oxigênio na mitocôndria, dependendo da concentração de cianeto aí presente. Então, bloqueado o fluxo de elétrons, cessa o consumo de oxigênio. Se o fluxo de elétrons está interrompido nesse ponto, notem que citocromo C, complexo 3, coenzima Q, complexo 2, complexo 1, à medida que havia NADH disponível, ele foi sendo oxidado a NAD+, os elétrons foram fluindo através desses complexos, e com o fluxo interrompido, o citocromo C, o complexo 3, e todos esses complexos atrás, vão se acumulando na sua forma reduzida, porque os elétrons não têm mais como fluir para o aceptor final. Então, se acumula todos esses, o citocromo C, os complexos 3, 2 e 1, todos na sua forma reduzida. Cessa o transporte de elétrons porque não há mais como ocorrer reações de óxido-redução. Todos estão reduzidos. Não há a oxidação, a redução final aqui, o oxidante final. Portanto, se acumulam todos nas suas formas reduzidas, cessa ou diminui significativamente o transporte de elétrons, diminui, portanto, a translocação de prótons. Não há mais energia disponível das reações de óxido-redução para que se acople o transporte de prótons a esse processo. Então, diminui o gradiente de prótons, ele não está sendo composto. Não está ocorrendo mais a oxidação do NADH. Então, diminui o gradiente de prótons, acumula-se NADH, porque não há como reduzi-lo através da cadeia de transporte de elétrons. Desculpa, não há como oxidá-lo através da cadeia de transporte. Então, diminui o gradiente de prótons, acumulam-se coenzimas reduzidas, complexos reduzidos, cessa transporte de prótons, se acumula coenzima NADH. E se não há gradiente de prótons, não há como dispersar gradiente, e, portanto, não há síntese de ATP na ATP sintase. Então, cai a concentração de ATP. Então, agora aqui, nós temos uma situação não vista antes nas duas situações fisiológicas, porque agora nós temos queda no ATP, mas se acumula na NADH. Não é, através dessa cadeia de eventos que eu descrevi, não é possível sintetizar ATP, embora haja NADH presente, em alta concentração. Então, o ATP cai em concentração, porque não está sendo reposto, não está sendo sintetizado, e se acumula NADH, por esse bloqueio no complexo 4, como eu havia descrito. Muito bem, agora as consequências nas vias metabólicas anteriores. Como eu disse, é uma situação não vista fisiologicamente. Nós temos pouco ATP e muito NADH. Nós tínhamos visto anteriormente que a situação de baixo ATP sinaliza para ativação do ciclo de Krebs, ativação do complexo piruvato desidrogenase. Porém, agora, não há substrato para as desidrogenases do ciclo de Krebs. Não há NADH disponível.
Ele não está sendo reoxidado lá na cadeia de transporte de elétrons. Não há consumo de oxigênio, pois o complexo 4 está bloqueado. Então, não há reoxidação, não há disponibilidade de substratos, nada mais. Portanto, o ciclo de Krebs cessa a sua atividade, embora as enzimas pudessem estar ativadas pela baixa de concentração de ATP, que atua como um sinalizador pelas vias que nós havíamos descrito anteriormente, as vias de sinalização alostérica. Então, cessa o ciclo de Krebs pela falta de coenzimas oxidadas. O mesmo se dá na conversão de piruvato a acetilcoenzima A. Não há nada mais disponível para o complexo piruvato desidrogenase. Embora a baixa concentração de ATP e a alta de ADP consequente pudessem sinalizar alostericamente para ativação desse complexo, não há substrato. Então, cessa também essa reação. Na via glicolítica, nós poderíamos ter a mesma situação, porém, o piruvato pode ser convertido a lactato. E então, na situação que nós temos a produção do NADH, ele pode ser consumido nessa reação, gerando NAD+. Então, nós tínhamos visto isso quando nós estudamos a via glicolítica. Acumulando-se o piruvato, acumulando-se NADH, ele pode ser reoxidado através dessa reação que gera lactato, ácido lático. Notem que a quantidade de NADH que é reoxidado nessa via é a mesma que está sendo produzida pela própria via glicolítica a partir de uma molécula de glicose. 2 NADHs acabam sendo reoxidados. Logo, esse desvio, digamos assim, essa conversão de piruvato a lactato não dá conta de gerar coenzimas oxidadas para que essas outras etapas, essas outras vias adiante, voltem a ocorrer. Então, a célula perdura na situação de baixíssima concentração de ATP, acumula lactato, que pode extravasar para os meios extracelulares, se instala uma situação de acidose na célula e nos espaços intercelulares, e há uma baixa, todo um prejuízo na produção, no potencial de produção de ATP, né, uma menor produção de ATP, se mantém aquela situação de baixo estoque de ATP e de acidose. Dependendo das demandas da célula, demandas energéticas da célula, essa situação pode ser fatal para a célula. E o tecido que essas células compõem. Uma outra situação é a falta de oxigênio, que nós podemos olhar. Então, situação de anóxia, então a célula está sendo submetida a uma situação de baixa disponibilidade, baixa pressão de oxigênio. Então, se não há, digamos assim, disponibilidade de oxigênio para atuar como um aceptor final de elétrons aqui, gerando água, novamente nós temos aquele mesmo quadro que a gente descreveu com o bloqueio do complexo 4. Então, não há oxigênio para receber os elétrons, se acumula complexo 4, citocromo C e os outros complexos, todos na forma reduzida. Porque não há mais fluxo de elétrons, pois não há esse aceptor. Se eles se acumulam na forma reduzida, cessa a oxidação do NADH. Cessa o transporte de prótons, o bombeamento, como é dito, de prótons da matriz para o espaço entre membranas. Então, diminui o gradiente de prótons, porque a via de transporte de elétrons, a cadeia de transporte de elétrons, simplesmente não está operando pela falta de oxigênio. Acumula-se NADH, não há gradiente de prótons, não há síntese de ATP na ATP sintase. Cai a concentração de ATP.
instalou-se novamente aquela situação em que a célula não tem disponibilidade de ATP para os processos que demandam energia, então a baixa concentração de ATP, mas na de H está acumulada. Como eu disse, uma situação patológica e excepcional. Muito bem, nessa situação nós já vimos o que vai ocorrer. O ciclo de Krebs, apesar de ter sinalização alostérica que o ativaria, baixa concentração de ATP, não tem disponibilidade de coenzimas oxidadas, nada demais, PAD. E o mesmo ocorre com a conversão de piruvato a acetilcoenzima A, pelo complexo piruvato desidrogenase. Não há NAD mais disponível, não estão sendo gerados, reoxidados na cadeia de transporte de elétrons. Como nós tínhamos visto, a via glicolítica, a sinalização A ativaria e, de fato, a glicose, se houver disponível, irá a piruvato, que será convertido a lactato, reoxidando, como eu havia comentado anteriormente, essa reoxidação na mesma proporção que houver glicose e piruvato, portanto, disponível, a mesma que estava sendo gerada com coenzimas reduzidas aqui na própria via glicolítica. Nessa situação, não é possível repor coenzima no nível e concentração suficiente para que essas outras vias voltem a operar. Então, novamente, se instala a situação de acidose pela produção de lactato e a célula tem continua com um baixo estoque de ATP, uma baixa produção de ATP, não repõe o seu estoque, dependendo das demandas energéticas da célula. Se essa situação de baixo fornecimento de oxigênio se mantiver, a célula e os tecidos que a compõem podem vir a morrer. Uma outra situação patológica é a inibição da ATP sintase. É a inibição da fosforilação oxidativa via uma inibição da ATP sintase. Isso pode ocorrer pela oligomicina, que é produzida por bactérias, uma toxina produzida por bactérias, e que se liga na porção FO, que frequentemente eu chamo de F0, é a FO, porque é onde se liga a oligomicina. E ela liga nessa porção, essa era aquela porção que ficava enterrada na membrana interna da mitocôndria e que faz o translocamento de prótons do espaço entre membranas para a matriz. Então, deixa de ocorrer essa dispersão do gradiente de prótons. Os prótons deixam de passar através dessa subunidade FO. Não permite a entrada de prótons na matriz mitocondrial. Situação parecida com o efeito da oligomicina poderá ocorrer por essa outra toxina, uma planta, que impede a entrada de ADP, a troca ADP entre a mitocôndria e o espaço entre membranas e, por consequência, o restante da célula. Então, essa situação que nós vamos descrever com a oligomicina, em que cessa a síntese de ATP, pode ocorrer por ação dessa outra toxina, que não permitirá que haja disponibilidade de ADP, que é o substrato da ATP sintase. Então, 2 pontos aí, digamos, de bloqueio. Um, impedindo que utilize o gradiente de prótons, e o outro, impedindo que haja disponibilidade de ADP no interior da matriz mitocondrial. Então, vamos olhar o efeito da oligomicina. Ela atua aqui, então, na subunidade FO, impedindo o translocamento de prótons. Se há coenzimas NADH reduzidas disponíveis, notem que vai ocorrendo o transporte de elétrons, sendo a glicose, por exemplo, disponível, ela foi fluindo através das vias,
gerando coenzimas reduzidas nas vias que consomem glicose, foi se acumulando NADH, e NADH foi fluindo, sendo reoxidado, os elétrons foram fluindo através da cadeia de transporte de elétrons. A oligomicina está presente. Então, prótons foram sendo translocados, e o gradiente, a diferença de concentração entre o espaço, entre membranas e a matriz, o gradiente de prótons vai aumentando. Pois não é disperso, o gradiente não é disperso através da ATP sintase. A concentração vai se tornando cada vez mais elevada, até o ponto que a energia necessária para translocar prótons contra esse gradiente de concentração, essa diferença de concentração, essa energia se torna maior do que aquela gerada pelas reações de óxido-redução da cadeia de transporte de elétrons. Nessa situação, a própria via de transporte de elétrons torna-se também desfavorável e deixa de ocorrer. Então, o aumento do gradiente de prótons impede a reoxidação do NADH, pois não é mais energeticamente viável ocorrer o transporte de elétrons e o concomitante bombeamento de prótons. Esse gradiente se tornou extremamente elevado pelo bloqueio aqui na ATP sintase. Então, nessa situação, não temos produção de ATP, temos um enorme gradiente, possibilitaria, né, essa síntese, mas ele não pode ser disperso, não pode ser utilizado através da ATP sintase. Temos um gradiente, um grande gradiente de prótons, mas não temos ATP, baixa concentração de ATP, não temos reoxidação da coenzima NADH. Acumula-se NADH. E, portanto, temos essa situação e, naturalmente, se reduz o consumo de oxigênio. Colocado aqui, pois não está ocorrendo o fluxo de elétrons até o aceptor final. Então, cessa, diminui o consumo de oxigênio, se instala novamente aquela situação contraditória. Pouco ATP, baixa concentração de ATP, mas elevado NADH. Mas as coenzimas não podem ser utilizadas para a produção de ATP, porque a oligomicina bloqueia a ATP sintase. Novamente, então sabemos já então que nessa situação, ciclo de Krebs vai estar inativo pela indisponibilidade de NAD+, complexo piruvato desidrogenase estará também inativo pela indisponibilidade do seu substrato. A via glicolítica pode operar gerando lactato, reoxidando o NAD, que é reconsumido na própria via. Se instalou novamente aquela situação, acidose, baixo consumo de oxigênio, acidose e indisponibilidade de ATP para a célula. Situação que pode ser fatal para a célula e para o tecido que a compõe. Essa é a ação da oligomicina. Então, como eu havia dito, né, toxinas, situações patológicas que podem levar à morte celular, e a gente está vendo o processo aí, como isso ocorre. Finalmente, uma última situação patológica em que nós temos interferência na operação aí da fosforilação oxidativa e das vias que a precedem, é a dispersão do gradiente de prótons através de desacopladores. Desacopladores, como por exemplo o dinitrofenol, são moléculas que são ácidos fracos, então aqui é o dinitrofenol, é um ácido fraco, vejam, ó, esse grupo pode ocorrer nesses dois estados aqui. É um equilíbrio entre a forma protonada e a não protonada. Então, se comporta como um ácido fraco. E ele tem natureza lipofílica, polar.
Vejam, por conta desse anel aqui. Por conta dessas duas propriedades combinadas nessa molécula, então nós temos esse equilíbrio entre formas protonadas e desprotonadas e esse caráter apolar da molécula, ela pode permear através de membranas, no caso que nos interessa, a membrana interna da mitocôndria. Então, esse dinitrofenol, essa molécula, pode, quando no espaço entre membrana, uma situação em que tem maior concentração de prótons, esse dinitrofenol pode se protonar, ele pode se difundir através da membrana, porque tem caráter apolar aí na molécula, pode se difundir através da membrana, chegando à matriz mitocondrial, onde há menos prótons. Nessa situação, ele vai preponderar, vai estar presente nessa sua forma desprotonada, ou podemos dizer, vai liberar o seu próton. Portanto, ele vai ligar prótons no espaço entre membranas e translocar esses prótons, retornar esses prótons para a matriz mitocondrial, por conta desse equilíbrio entre formas protonadas e desprotonadas, e essa diferença de concentração de prótons entre os dois ambientes que o desacoplador visita. Então, ele atua como um transportador, um ionóforo aí, para prótons. Okay? Então, acho que está claro. Muito bem, então, na presença desse tipo de molécula, então, a dinitrofenol na mitocôndria, então nós vimos que ele pode se ligar a prótons aqui no espaço entre membranas e se difundir pela membrana e liberar esses prótons aqui novamente na matriz. Então ele está dispersando o gradiente de prótons. O gradiente de prótons não está sendo disperso não através da ATP sintase. Está sendo disperso através de um curto-circuito aqui através da membrana interna, que permite que os prótons retornem à matriz sem que haja a concomitante produção de ATP. De fato, a energia associada ao gradiente de concentração vai ser disperso simplesmente na forma de calor. Então, esse é o efeito do dinitrofenol aí sobre o gradiente de prótons. Então, nessa situação, nós já percebemos, então, que vai cair a concentração de ATP, pois os prótons não estão passando via ATP sintase. Então, cai a concentração de ATP. A cadeia de transporte de elétrons vai continuar operando, pois o gradiente está sendo disperso. Então, as reações de óxido-redução fornecem energia para o translocamento de prótons, que está ocorrendo de maneira mais favorável, porque não há um gradiente de prótons tão grande instalado. O DNP está dispersando essa diferença de concentração. Então, a via de transporte de elétrons pode ocorrer mais favoravelmente. Há aumento de consumo de oxigênio. Há redução na concentração de NADH. Sendo muito oxidado aqui, joga facilmente, transloca facilmente prótons, prótons retornam facilmente. Aumenta o consumo de oxigênio. A geração de calor, simplesmente, é como se fosse um ciclo fútil aqui. A energia que estava acumulada, energia química, associada ao NADH, e as reações de óxido-redução, que geram o gradiente de prótons, estão simplesmente sendo interconvertidas em calor, como se fosse um ciclo fútil. Não está sendo interconvertida, essa energia associada a essas reações, não está sendo interconvertida, está sendo convertida a ATP. Uma situação extremamente danosa à célula. Caiu o ATP, cai o NADH, aumenta o consumo de oxigênio, a geração de calor é exatamente essa situação, como eu havia falado, um ciclo fútil. Embora a célula possa receber muita disponibilidade de glicose, o que vai se instalar é uma situação em que tem pouco ATP, pouco NADH, embora todas as vias, ciclo de Krebs,
conversão de piruvato, acetilcoenzima A, via glicolítica estejam em situação ativada, a glicose vai fluir rapidamente por essas vias que estão ativadas, mas não haverá produção de ATP. Uma situação extremamente danosa à célula que, dependendo da sua demanda de energia, poderá simplesmente ser uma situação fatal para a célula. Que é a regulação que eu eu descrevi já anteriormente, e eu resumi rapidamente dizendo que as vias todas estavam ativadas, como nós já tínhamos visto quando eu descrevi a situação de baixo ATP e maior concentração de ADP e AMP. Então, essas vias ativadas, já havia descrito todas essas ativações, quando eu falei lá no começo dessa situação, as vias ativadas, mas a célula não tem a sua produção de ATP, o seu estoque de ATP reposto, ele simplesmente está sendo a energia associada às moléculas de glicose, a oxidação das moléculas de glicose, está sendo dispersa na forma de calor. Então, isso conclui esse panorama da integração da fosforilação oxidativa, da cadeia de transporte de elétrons e das vias metabólicas do ciclo de Krebs e da via glicolítica.